depois de Português e inglês, entre outras coisas, né? Com certeza. A gente tem o prazer de receber na manhã de hoje. Ele não quer ser chamado de CEO, até porque ele não é CEO, e depois ele vai explicar porque que ele não é CEO. Vai explicar o porquê, né? O José Carlos Solerno, né, que é do CAA Angra dos Reis. Bom dia, Solerno, bem-vindo à Rasca, bom demais ter você aqui com a gente. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês, amigos já de longa data, e também falar com os ouvintes da rádio. Que legal, né? Lembrando que a gente está ao vivo também lá no www.rascaweb.com.br, nosso site. Pode ir lá dar um confere, porque vai ser muito bacana o nosso papo. CAA é o começo da nossa conversa. Solerno, vamos lá, vamos falar de quando é que chegou o CAA em Angra. Vamos contar um pouco dessa história tão rica, né? De uma instituição séria que já está quase meio século em Angra dos Reis. Eu estou falando de quase meio século. Já parou para pensar nisso? Bom dia, mais uma vez. O CAA, aqui em Angra dos Reis, ele veio para cá em 1981. 81. Né? Ele se estabeleceu na rua Cônegos Bittencourt. Né? Foi o primeiro... do lado da Assembleia de Deus, ali com a Coronel Carvalho, né? Não. Cônegos Bittencourt. Cônegos Bittencourt é do lado da Matriz. Isso. Do lado da Matriz. Eu já fui pro segundo endereço. Isso. E ele ficou ali durante uns 10, 11 anos com o primeiro diretor, né? Ele se chamava Aral. Eu não o conheci pessoalmente, mas soube a informação dele. Ele era nativo de inglês, era excelente professor, né? E um excelente vendedor também. Tanto que ele durante os anos 80 em que ele esteve aqui, ele conseguiu ter mais alunos do que eu jamais tive nas décadas subsequentes. Interessante isso, né? Então ele teve um boom comercial, sucesso, né? Exatamente, né? Foi o boom da cidade de Angra dos Reis nos anos 80, né? Em que houve uma explosão populacional em Angra dos Reis de grana também, depois da Rio Santos, com o estaleiro também. Muita gente estudou lá com o Aral naquele tempo. Usina nuclear. E depois de vários anos de sucesso, parece que ele teve alguns, eu imagino, problemas pessoais e tudo mais, e a administração dele desandou, tanto que ele foi destituído pela direção, pelo franqueador do CAA, né? E nessa época eu era professor do CAA lá no Rio de Janeiro, de onde eu venho, né? E em 1993, no começo do ano, o curso, lá o CCE, me comunicou: olha, você mora aqui em Bangu, lá em Angra dos Reis, o CCE está sem direção, não tem mais o CCE lá, você quer ir para lá ser o diretor? Vou tirar você aqui desse calorão de Bangu, vou te mandar lá pro litoral, pegar uma brisa, jogar um vôlei na beira do mar. Por acaso eu até já conhecia a cidade, né? A minha primeira esposa trabalhou na usina nuclear, lá na Roberto Montenegro, ainda nos anos, no começo, no final dos anos 70 e no começo dos anos 80, né? Então eu já conhecia a cidade, a gente vinha para cá, eu lembro dos bons tempos de comércio aqui na cidade, de bares, de restaurantes. A gente ia muito no Dendex naquela época, né? Então, aí eu vim para cá, assumi a direção do novo CCA em 1993. 93. Então, eu estou, né, há 31 anos na direção do CCA aqui. Parabéns, né? Olha, o papo vai ser longo, a gente vai ter que encurtar algumas fases, porque senão não vai caber em 30 minutos. Nossa live vai ser maior do que isso. Solerno, de lá pra cá, nesses 31 anos, muita coisa mudou. O CCAA, durante muito tempo, teve não só um curso de inglês, também já teve curso de espanhol, e a gente
tem aquela máxima, né, de que Angra dos Reis é uma cidade turística, é uma cidade que recebe bem os turistas, mas a gente precisa também formar essa galera com um ensino bilíngue, né? E essa avaliação passa por dentro dos cursos. Passa por dentro, é meio gerundismo, mas tudo bem. Passa pela formação, essa coisa toda, né? E muito a gente deve aos cursinhos, né? Aí eu te faço a seguinte pergunta: por que fazer um curso de língua estrangeira? Olha, é o caminho do profissionalismo, né? É deixar o jeitinho brasileiro, né? Nós enfrentamos alguns problemas, né? Principalmente com o ensino de espanhol. Todo brasileiro acredita que sabe falar espanhol fluentemente. O portunhol, né? E ele se dá conta de que não sabe quando ele é forçado a comer o que não quer quando ele visita a Argentina. Que aí nossos irmãos deitam e enrolam, né? E ele pede alguma coisa, não sabe se expressar, entendeu? E o argentino, toma isso aqui, que é isso aqui. Então existem. Hoje em dia todo mundo sabe o que é chouriço, né? Mas há 15, 20 anos atrás, né, você ia num restaurante na Argentina, te oferecia um chouriço, que é uma carne sensacional, e você torcia o nariz. Não, eu não vim aqui para comer isso. Né? E daí por diante, né? Existia um anúncio do CCA que era muito engraçado, né? O brasileiro arrumava uma confusão lá com a mulher do argentino, aí fala assim: me desculpe, eu não queria deixar a senhora embaraçada. Só que embaraçada, embaraçada em espanhol é grávida. Entendeu? E aí o argentino pegava ele pelo colarinho, erguia e queria socar ele. Entendeu? Então tem todas essas histórias, né, que são verdade. Isso são verdades, a verdade toda é essa. E a gente vai conversar também, né, Solerno, sobre a língua inglesa, que tem muita palavra que a gente usa hoje no nosso dia a dia, né, que também foi exportada, vamos assim dizer, né. E ainda sobre por que estudar inglês, você tem noção de quantos alunos, pelo menos na tua era de franqueador, 31 anos, você tem noção de quantos alunos já passaram ali pela sala de aula do CCA? Rapaz, esse é um cálculo muito difícil. Isso me incomoda, eu não ter registrado isso de forma mais apurada, entendeu? Mas muita gente, já milhares de alunos passaram, e eu gostaria de deixar um recado aqui para aqueles alunos que passaram pela gente e fizeram alguma carreira de sucesso, ajudada pelo inglês, que dessem esse feedback. Isso, que desse esse feedback lá pra gente. A gente tem nas nossas redes sociais, a gente tem um ou outro depoimento, né, falando sobre isso. E são depoimentos assim maravilhosos. A gente tem casos em que uma aluna lá se formou, conseguiu o green card, entendeu? Arranjou um emprego lá e levou o marido, que não sabia falar inglês, debaixo do braço e foi para lá. Entendeu? E tantos outros casos de gente que começou a trabalhar e utiliza o inglês, tanto aqui no Brasil mesmo, até mesmo fora, tendo viajado e tudo mais. Entendeu? A indústria offshore também utilizou muito dessa mão de obra, né, formada aqui no CCAA. Eu lembro de muitos amigos que estudavam aqui no CCAA, que hoje trabalham aí como tradutores em grandes empresas, né, de offshore, entre outras coisas, né, Solerno? Entre outros tantos profissionais que estão aí espalhados pelo mundo, né, que foram alunos do CCAA. Isso não precisa nem ser num nível elevado. Sim. Da utilização do inglês. Eu fui abordado no começo desse ano por um senhor que veio me agradecer. O filho dele, ele era metalúrgico lá do Brasfels. O filho dele também, pessoas humildes e tudo mais, mas que ele teve esforço, estudou alguns períodos, não foi todo o curso não, estudou alguns períodos lá no CCAA. E ele veio me agradecer porque o filho dele, dentre um número de empregados lá do estaleiro, foi o único que lia
as plantas dos projetos, que entendia alguma coisa, e ele foi diretamente selecionado, passou na frente dos colegas dele. Então o pai dele veio trazer essa história para a gente. Essa e tantas outras histórias é que a gente gostaria de ter o retorno dos nossos ex-alunos, para que a gente mostrasse, né, as possibilidades. E a importância, né? A importância que é hoje de você dominar um segundo idioma, né? Até falamos aqui hoje, quais as áreas profissionais, Solerno, hoje, a importância. A pessoa foi, se matriculou no curso, buscou ali, já domina já a linguagem, o inglês, para onde ele pode direcionar ali a questão profissional. Quais as áreas hoje estão mais contratando pessoas ali que tenham um segundo idioma? Só lembrando, o pessoal que está ouvindo apenas o programa de hoje, não é a inteligência artificial que está falando, não, é o Bruno Crescente mesmo. É o Bruno tá? mesmo, né? Teve algumas alterações aqui nas cordas vocais. Isso. Vocês me desculpem também, a minha voz também tá prejudicada, também estou resfriado. Vamos lá, todas as profissões que envolvem tecnologia, né, hoje em dia, necessitam de aprendizagem em inglês, né? Tudo que é profissão voltada ao turismo, né? E não só ao turismo, mas na área de serviços também, é aconselhável que você tenha um domínio mínimo de inglês, né? E quando a gente sai da tecnologia, você vai para a área de saúde, por exemplo, né? Qualquer pessoa que minimamente se especialize em qualquer área, né, você vai ter estudos, trabalhos, né, e que envolvem esse conhecimento em inglês. Ou seja, o inglês é a língua franca. Não é a língua mais falada do mundo, porque China e Índia têm populações gigantescas, mas é a população com que essas nações se comunicam, né? Nos negócios, nas transações, no comércio, né? Existe um termo para expressar isso. O inglês é a língua franca, é a língua do exercício da comunicação mundial. Já a gente vai entrar nesse pormenor aí da influência da língua inglesa, né, no nosso cotidiano, coisas que a gente fala hoje com a naturalidade que estão ali ligadas à língua inglesa. Solerno, vamos falar tecnicamente do CCAA, como é que você hoje está recebendo o aluno, a partir de que idade e quanto tempo leva a extensão completa do curso. Uma pessoa hoje quer aprender inglês de uma forma rápida, vocês têm uma avaliação específica para isso? Como é que é a dinâmica do curso do CCAA hoje, em 2024? Bom, vamos lá. Existe sempre uma urgência de quem quer aprender inglês, principalmente os adultos, né? Mas a coisa, infelizmente, não funciona assim. Existem também perfis diferentes de cursos de inglês. Existem cursos de inglês que levam a um conhecimento mais completo, né, da língua inglesa. E existem cursos que legitimamente não querem chegar lá. Eles são mais curtos, né? E de 20 anos, 30 anos para cá, criou-se uma mística no mercado de que com esse curso você vai aprender rápido. Não vai aprender rápido. Você vai aprender o basiquinho que eu, lá no CCA, vou ensinar também num curto espaço de tempo. Curto espaço de tempo é o quê? 2, 3 semestres. Que é o básico da comunicação. Entenderam? E aí, certos cursos passaram a vender isso como se fosse o curso completo, né? Com o passar do tempo, as pessoas foram entendendo melhor isso e escolhendo o caminho da qualidade, foram selecionando melhor as escolhas. Então, o que há hoje é isso, né? Teoricamente, você pode aprender inglês em 6 meses, 1 ano. Basta você ter uma frequência muito grande de aulas, aumentar a tua carga horária, né? Como as pessoas não conseguem fazer isso devido ao tempo escasso e também não conseguiriam pagar isso com conforto, né, estabeleceu-se uma média de tempo para o aprendizado que é de 1 hora, 1h15, 1h30, 2 vezes por semana, né, em todos os cursos. E funciona assim.
Então, os cursos normalmente são oferecidos em bases de períodos semestrais ou paralelos aos semestres escolares, né? Então, para alguém que quer aprender inglês, quer saber, olha só, 3 semestres de inglês te dão um conteúdo de mais ou menos 1.500 palavras, comunicação já em presente, passado e futuro, possibilidade de você utilizar isso profissionalmente no atendimento, seja numa loja ou num Cliente comércio, como geral, né? entendeu? E também a possibilidade de viajar com segurança e conforto, né? Não precisa ser aquele curso tão completo. Nós oferecemos isso? Sim, também, né? Mas aí nós estamos falando num nível de sair professor. Então nós oferecemos cursos básicos, intermediários, avançados e pós-avançados, né? Aí você vai ouvir aquela propaganda, né? Você sabe falar paracetamol em espanhol? Paracetamol, Tá aí. Solerno, você já explicou pra gente das metodologias. Vamos lá, vamos avançar agora nessa influência do inglês, né? Basicamente, no nosso dia a dia, né? Hoje a gente está inundado de palavras com a pegada americana ou britânica, entre outras formas de falar, que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, você chega no supermercado, quer um cashback. O cara fica assim, quero. Mas não sabe o que é, né, Solerno? Vamos falar um pouco dessas palavras, essas coisas que a gente aprende na nossa sala de aula e que a gente usa no nosso dia a dia hoje, que estão tão presentes. A Black Friday que está chegando, por exemplo. Isso é um fenômeno aqui no Brasil, né? A gente gosta de utilizar essas palavras que chegam no inglês. Na minha forma pessoal de pensar, né, eu sou um crítico disso, embora eu seja professor de inglês, embora eu viva disso, né, individualmente eu sou até um crítico disso, né? Mas é inevitável, né? Acontece que às vezes elas beiram o exagero. Extrapolam, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu estava brincando aqui, tem certas palavras que não tem como lutar como. Todo mundo sabe o que é um mouse. O mouse já veio mouse, né? Ele não veio como direcionador de formatador, alguma coisa. Ele já veio com o nome mouse, né? Mouse é o quê? Camundongo. Por causa do formato dele, ele lembra mouse, né? Mas outras palavras não precisa, né? Eu mesmo cheguei, tem uma história aqui do Renatinho, que eu já cheguei para ele e falei assim: ô Renato, você abandonou o verbo iniciar e o verbo começar em português? Você só fala startar, né? Startar, começar e iniciar. E daí por diante, né? No anúncio que vocês veicularam para anunciar a nossa entrevista, tinha lá: a entrevista será com o CEO José Carlos Solerno. Essa é uma outra utilização. Todo mundo virou CEO, né? É mais ou menos indevida. Todo mundo. O que é CEO? CEO é o chefão de uma grande empresa. Mas não é uma empresa qualquer, né? CEO é Chief Executive Officer, que é o executivo principal da corporação. Só deve ser CEO se for uma corporação, uma mega empresa muito grande, que tem um quadro de diretores abaixo dele e muitos empregados em cada um desses setores. Aí vem o co-founder, CFO, exatamente, entendeu? Mas todo mundo virou CEO, né? E o mais tem o CEO. Não, o interessante precisamos agendar agora uma call para você passar o briefing e aí sucessivamente, né? Um briefing sobre o kickoff. Kickoff. Né? Para a gente fazer um brainstorm para redirecionar o nosso mindset. O mindset. Isso é muito louco, né? Porque a gente, por exemplo, todo mundo tá com smartphone na mão. O smartphone, né? Então, mas com o telefone, né? Tem a playlist no Spotify, tem o smartphone, vamos comer um cupcake e por aí vai, né, Solerno? Não, tem várias palavras. Pois você sabe o que é streaming?
Pois é. Caramba, vamos lá, o que é streaming? Stream, em inglês, é riacho, corrente, que tem a sua fluidez. Daí streaming, quer dizer, então ele oferece um fluxo de informações. Mas todo mundo utiliza streaming sem saber mais ou menos o que é, né? E não fala, sei lá, ofertador de conteúdo, sei lá, seria isso? Vamos fazer uma live, né? Agora Virou sinônimo, né, de transmissão, né? Uma live, né? Por aí vai. Exatamente. E, Solerno, vocês só estão perguntando aqui, você não falou qual a idade mínima para entrar no CCAA hoje. Vamos lá. O CCAA está com novidade, né? Durante vários anos, os alunos somente poderiam ingressar lá a partir da idade do CA, né, da alfabetização, lá nos 6 anos de idade. Se eles estivessem cursando já o CA, eles poderiam entrar no primeiro período lá. Nós temos novidades. Desde o ano passado, a gente está oferecendo o Baby Class, que é para crianças de 3 a 6 anos, né, que estão no jardim de infância, não alfabetizadas ainda. A gente já está oferecendo esse curso, é uma novidade. A sala deles é diferenciada, a mobília é menor. Eles têm um banheiro dentro da sala de aula, somente para eles, né? Adaptado para o tamaninho deles, né? E não só um professor e uma ajudante para o Baby Class. É sensacional, é muito bonito, muito legal, né? Já está acontecendo. E as obras dos Kids, elas estão novas, estão reformuladas, estão lindas, maravilhosas, coloridas. E os cursos subsequentes, né, para crianças de mais idade, até os 11 anos, que são os preteens, né, os pré-adolescentes, e daí em diante, os adolescentes, a partir de 11, 12 anos, nós temos turmas para todos eles, né, e para adultos também. Né? Existe muitos adultos chegam lá e falam assim: eu estou procurando curso para o meu filho. Às vezes eu pergunto assim: por que não para você? Não, já passei meu tempo, já passei minha fase. Então eles procuram passar aquela oportunidade que ele acha que não tem mais capacidade de aprender e passa para o filho. Mas tem sim, eu gostaria de trazer isso também, a experiência de até amigos meus que eu convidei, amigo meu de já idade, entendeu? Na faixa de 50, 60 anos, teve gente que entrou lá depois dos 60 e fez o curso inteiro. Que legal. Né? E com bastante sucesso, né? Isso é muito legal. Ô, Solerno, só para lembrar, né, que você, um professor, um educador, um franqueador, do franqueado, no caso do CCAA, diria para um pai que ele já domina o inglês e quer conversar um segundo idioma com o filho bebê? Você é a favor dessa técnica? Ou seja, uma criança aprender 2 idiomas na alfabetização? Olha, não seria com o curso de inglês. Nessa fase assim tão tenra, não seria o curso de inglês, isso teria que ter sido feito no ambiente familiar. Nós temos um exemplo lá no curso, você conhece muito bem o professor Ubiraci. Ele fez isso com o filho dele. Bira é sensacional. Entendeu? E é um ótimo guia de turismo. Ele fez isso com o filho dele. O filho dele fala em inglês comigo, ele é muito reservado, ele é muito fechado. Uhum. O pai fala direto com ele em inglês, ele entende tudo. Quando ele quer, ele responde ao pai, na maioria das vezes ele responde em português, mas comigo ele se abre e ele conversa em inglês comigo. Teve uma ocasião que eu encontrei ele numa antessala de um médico, né? Aí eu comecei: Hi man, what on earth are you doing here? O que você está fazendo aqui? E aí ele começou: I'm waiting for the doctor. E começou a conversação. Então ele, naquele tamaninho ali, entendeu? Uns 6, 7 anos, começou falando baixinho em inglês comigo, e eu também baixo falando, e seguimos a conversa. Todo mundo olhando em volta, tipo, rapaz, essa criaturinha
que eu sei que é brasileiro, tá falando inglês e eu não estou. Eu não estou entendendo nada. Foi muito interessante. Mas no ambiente familiar isso é possível. É um grande barato, né? Quando a gente conversa, quando a gente vê, porque a gente está hoje, por exemplo, o Soler soltou agora o streaming, você chega em casa, você pega um catálogo de filmes, tem a opção de você assistir o filme com, sem legenda, no idioma estrangeiro. É um grande barato você poder se comunicar, né, Solerno, com outro idioma. Igual você disse, né? A língua inglesa, ela está... O Bruno fez uma pesquisa aqui, né? Ela está presente em quantos países? 67 países e mais 27 entidades que tem como segunda língua. Exatamente. A gente sabe que grandes países como o Canadá, por exemplo, não fala única e exclusivamente o inglês, fala uma segunda língua, entre outras coisas. E a gente ter o inglês, né, como uma língua assim, muito utilizada por nós brasileiros seria o ideal, né, Soler? Olha, seria, mas não é. A grande realidade é que a aprendizagem do inglês aqui no Brasil, e isso tem uma série de fatores que levaram a isso, ela é bastante deficiente. Poucos países têm tantos cursos de inglês como o Brasil, entendeu? Então esse defeito vem das escolas, não só das escolas públicas, das escolas privadas também. O inglês, o espanhol, as línguas que sejam, são muitas vezes consideradas submatérias. Na hora do conselho de classe, se o aluno está com problema em matemática, física, português, nessas ele fica em recuperação. É professor de inglês? Passa ele no inglês. Porque senão ele vai ser reprovado. Porque senão ele vai ser reprovado. E isso acontece sistematicamente. Isso aconteceu durante muito tempo. E o ensino nas faculdades de inglês também era muito ruim. Eu vi casos assim desesperadores de professores formados, né, chegando lá no CCA querendo aprender, formados numa faculdade e querendo aprender, entendeu? Então isso se tornou uma bola de neve e isso é reconhecido como um problema mais grave do que outras matérias. Então, o desempenho de inglês da população brasileira é muito ruim comparado a outros países. Muito né? abaixo, né? Então, muito abaixo. Existe uma notícia de que 5% da nossa população fala inglês. Eu não concordo. Pelo que eu vejo, é de 1 a 2% que fala acertadamente, minimamente correto o inglês, entendeu? E isso é muito baixo. Ou seja, então, quem tem o inglês como ferramenta efetiva, né, correta de utilização, entendeu? Esse cara, ele tem um horizonte para expandir suas possibilidades enorme, né? Não só o inglês, como o espanhol também. O espanhol é um outro problema. Devido a essa crença de que todo brasileiro sabe falar espanhol, ninguém vai estudar espanhol. Fica sempre em segundo plano, né? Inclusive, nesse último evento que nós participamos, um curso, nós encontramos lá algumas argentinas. E elas estavam comentando. É muito mais fácil o argentino entender o nosso português do que o português, nós entendermos o espanhol deles. Sim. Ela fala que tem uma E facilidade é uma coisa maior. tão estranha, né? Porque a gente sabe que aqui, por exemplo, no Brasil, Angra dos Reis, por exemplo, a gente recebe um grande número de turistas da América Latina. Sim, exatamente. Mesmo. Nós deveríamos falar espanhol corretamente, atendê-los, né, de uma forma mais profissional, né? E deixamos de fazer isso. Inclusive, até uma vez, até me falha a memória, eu estava com um profissional, até a gente estava recebendo as pessoas ali para a parte do cais. Ele, o americano, quando você vai lá nos Estados Unidos, ele não fala português. Por que eu tenho que falar inglês? Eu falei, olha, isso aí é uma questão de iniciativa própria sua. Se você tem esse tipo de mentalidade, aí, ok, eu acredito que essa mentalidade aí é uma desculpa pelo fato de você não dominar ou então não querer aprender aí essa parte do segundo idioma. Essa característica do americano, isso é verdade. Ele olha para o próprio umbigo. Mas isso é uma característica que existe desde sempre. Quer dizer, o inglês, coincidentemente, é a língua com que o resto do mundo se comunica. Então ele não está nem aí.
Entendeu? O que acontece é isso. Ele não precisa. Agora nós precisamos. Nós precisamos, né? Mas ainda dá tempo da gente virar esse Dá jogo. tempo, dá Matrículas tempo. estão abertas, Solerno, para 2025? Nós estamos aprontando a tabela, né? Mas qualquer pessoa interessada pode começar já a ter informações através da internet mesmo, do cca.com.br, e pelo telefone, que também é o WhatsApp, 3365-2520. Não mudou, né, cara? 3365-2520. Eu Há ligava pra muito esse tempo. número há muito tempo, gente. Como é que é? Raul Pompeia 35? Primeiro andar. Primeiro andar. Solerno, foi um grande prazer conversar com você. Tivemos essa conversation. Conversation. Foi um grande barato nossa interview. Volte sempre, vai ser sempre um barato. Eu falei que meia hora não ia dar pra gente conversar tudo que a gente já tinha muita coisa pra falar, né? Porque o assunto é muito bacana. A gente nem falou dos grandes professores que por ali passaram. Um abraço aos nossos grandes mestres, professor Ricardo. Ricardo ainda dá aula ou só rema agora? Não, só rema. Rema e joga vôlei, né? Isso. E leva a neta pra escola. Todos os Isso dias. também. Esse é meu padrão de vida, né, cara? Sensacional. Um abraço, grande Ricardo, a grande Sandra, a tia Edna do CCA, todos os funcionários lá são sempre uns carinhosos com a gente. Satisfação enorme estar aqui com vocês, amigos assim já de longa data, e também levar essas informações aos ouvintes de vocês. Foi um prazer, muito obrigado. Volte sempre. A gente conversou com o José Carlos Solerno. Nossa conversa vai estar no YouTube disponível para você compartilhar com todos os seus. Depois do intervalo, a gente continua aqui com o Malha Fina. É rapidão. Transporte coletivo, viação Senhor do Bonfim.